Salve pessoal, tudo bem com vocês? Diego Obscuro aqui para mais um vídeo, pessoal. E nesse vídeo aqui, cara, falar sobre a nova atualização, tá? Vai mudar muita coisa no jogo, tá? Pode ter certeza disso. E a atualização acho que veio completa do que a gente tinha postado aqui, que tinha vindo lá no Arthur Chinês, tá? Esse vídeo não vai ser com corte, não dá? Então se ficar a respiração, vocês já vão entender porque não dá tempo eu realmente editar esse vídeo não. Tem que postar para vocês, até porque eu tava, né, descansando dia de domingo para poder, né, descansar um pouco a mente, mas eu resolvi aqui trazer esse conteúdo para vocês também, tá? Então, pessoal, essa atualização, tá, vai chegar aqui no dia 27 do 5, né? Hoje é 25 no domingo, então vai chegar na terça-feira por volta de 2 horas da madrugada, cara. E assim, a atualização veio completa, tá? Veio completa mesmo. Eu achei que não iria vir tão completa assim, talvez eles poderiam colocar por partes e só traz que, né, pra gente, que no caso o Artune, realmente tudo que vier lá, eles também vão trazer aqui, pode melhorar algumas coisas. Só a questão dos artefatos que ainda não vieram realmente, né? Vamos ver se com essa nova atualização eles vão colocar os quartos artefatos, no caso, porque não tem ainda no nosso o Artune, só no chinês, tá bom? Então assim, pessoal, gostei muito dessa atualização, né? Então bora aqui pra ver como é que tá a atualização. Dê uma olhada aqui por cima pra poder trazer um conteúdo bacana aqui sobre esse novo patch aí pra vocês, tá bom? Então, conteúdo da atualização, novo sistema, tá? Então vai chegar aí um novo sistema no jogo, que é sobre a proteção de batalha, tá, pessoal? A proteção de batalha será ativada quando o personagem atingir nível 63, né? Então, pra quem tranca aí um pouquinho mais baixo, não vai poder só depois aí de upar um pouquinho. Após a ativação da proteção de batalha, os atributos elementares detalhados serão exibidos na aba de atributos do personagem, tá? Naquela aba ali de atributos normal, vai aparecer aqui. Além dos atributos ali da proteção de batalha, né? Vai aparecer também aqui dos elementos, ó. Então tem resistência à água, resistência ali ao o choque, que tá eletro, né? Resistência à luz, resistência a fogo, a vento, a escuridão, redução de resistência também. Então, bem interessante aqui, né? Tem a redução ali da resistência no geral, né? E também a redução para cada atributo, tá? Então, vale ressaltar aqui que quando chegar a gente tem que analisar se essa redução aqui de resistência é para quando você for bater no personagem, né? Ou quando você for receber o dano no caso, né? Porque se tem uma resistência de água, por exemplo, se você colocar vai reduzir mais a sua resistência de água, né? Então a sua redução de resistência, na verdade, talvez seja o dano que você vai bater na resistência do inimigo, né? Então a gente tem que realmente aguardar para esperar aí. Aqui é só um exemplo só para vocês entenderem como vai estar, tá? 3 aqui, ó. Cada proteção terá bônus de atributos diferentes, né? Os materiais necessários para treinar a proteção podem ser obtidos na Trilha do Céu, tá? Que é um novo aí mapa que vai chegar no jogo. Não é um mapa em si, né? Um novo modo no Arton, tá bom? E os materiais para aumentar a estrela podem ser obtidos com o ferreiro, né? No caso ali o ferreiro vai ser para você sintetizar. E com essa imagem aqui dá pra gente perceber muita coisa e tal. Dá pra ver ali que no meio tem, ó, o volante de vídeo, talvez seja a resistência no geral, né? Upar as estrelas. Então tem encantamento aqui, ó. Tem também ali o material, vai gastar material. Gold também. E subir a estrela, tá? Então tem aqui todos os atributos do elemento ali, tá? E só que assim, pelo que eu percebi aqui, né? Tem esse negócio de subir estrela também, que você vai ter que subir por igual para poder ter uma redução, né? Ter um efeito aqui no despertar. Então não sei se vai, no caso assim, por exemplo, alguns pets vai se destacar ou não, porque você vai ter que upar igual para poder ter esse efeito de despertar, né? A não ser que depois de 5 estrelas você continue upando, né? Porque quando atingir aqui 5 estrelas, ele vai atingir, no caso, todos os bônus do despertar ali da proteção de batalha, tá? Então tem essa questão aí também, né, pra gente analisar. Agora quando chegar a todo 5 estrelas, né, que é o mínimo ali para você colocar, se continuar upando aí tudo bem, é onde vai começar a se destacar um pouquinho para cada elemento, né? Eu acho que no começo não vai ser tanto perceptível, né? Alguns pets se destacar, mas eu acho que o pet, por exemplo, de água vai se destacar muito, né? Pet também de choque, eu acho que vai começar a se destacar, porque a maioria das pessoas vai colocar em vento ou em fogo, né? A sua anti-resistência ali, escuridão e luz. Eu tiro isso por mim, porque realmente eu vou focar mais nessas três, né? Então, quanto maior a anti-resistência também, se você for conseguir upar de outras coisas também, é importante talvez para reduzir um pouco o seu dano que você vai, né, o dano que você vai tomar aí. Então aqui, quando todas as proteções atingirem um certo nível de estrela, o efeito de despertar correspondente será ativado, tá? Então tem um efeito de despertar para cada tipo de proteção ali de elemento, né?
Então ali tem um exemplo para vocês verem aí. E aí tem aqui, ó, as informações sobre o bônus de resistência a danos serão exibidos durante a batalha. As informações sobre o bônus de dano recebido, por você será exibido no lado esquerdo. Tá, as informações sobre os bônus de dano recebido, que no caso esse aqui o verdinho, tá? E as informações sobre o bônus de dano causado por você serão mostrados no lado direito, né? Dano reduzido verde e o bônus de dano vermelho. Então tá aqui, ó, o bônus vermelho, né? E o bônus aqui verde quando for o dano ali no caso recebido. Interessante, pode perceber que tá um mais 37, né? E aí nesse caso aqui, pessoal, depende da resistência do inimigo, né? Se o inimigo tem uma resistência muito alta, então vai reduzir bem mais dano. Isso aqui vai controlar muito o PVP no jogo, né? Então a gente vai parar aí para analisar um pouco nossas contas, porque o PVP vai importar também, não é só um pet ou só uma classe, né? O PVP também vai importar bastante ali durante a batalha, tá? Então essa aqui é a parte da proteção de batalha, né? Agora a parte da alma do dragão aqui, ó. A alma do dragão será ativada no nível 65, tá bom? Os lotes poderão usar a alma do dragão para alimentar o ovo. Depois se alimentar o ovo ali, né? Ele vai meio que surgir. Que no caso aqui eles colocaram como nome Eclodir. Beleza? E aí continue alimentando a alma do dragão para obter bônus atributos correspondentes, cara. Isso aqui eu lembro que lá no Legend, né? Dava uns atributos bacana pra conta, tá? Por quê, pessoal? É como se fosse umas passivas, tá? Quando você vai upando sua alma do dragão, perceba que aqui tá PV máximo, tá? Aí você vai upando PV, aí você upou mais uma alma do dragão, depois você vai upar o ataque, depois você vai upar a defesa, depois você vai upar, entendeu? É um ataque mágico, então é sempre dessa forma aí que eu creio, né, que a alma do dragão vai upando, né, como era lá no Legend também, tá bom? Então dessa forma aí que vai upar basicamente. Aí aqui tem alma dragão, pode ser trocado na loja de prata, tá? Na loja da guilda, ou obtido complementar a masmorra da guilda, tá? Então a masmorra da guilda vai ser uma coisa muito importante que tá para chegar aí, né? Então aquela questão ali que pelo menos eu já tava dando uma olhada aqui, lá no chinês, né? O cara muito forte, né? Praticamente não matava o boss. Não sei como é que vai vir aqui no Legend, lá na masmorra da guilda, tá? Então aquele negócio de você só ter 10 pessoa na guilda, eu acho que isso aí já era, tá? Pra GVG, essa estratégia pra ganhar aí. Você vai ter que estar numa guilda forte, cara, pra poder completar as masmorras, tá? Nova jogabilidade aqui, que é a Trilha do Céu, né? Que é um novo modo. Estará disponível no 63. Você pode encontrar, né? Ali lá na cidade, no caso, o personagemzinho. Então, vamos lá. Existe um total de 10 estágios na Trilha do Céu. Cada nível requer energia para exploração ou desafios. A energia será refrescada e reiniciada às 5 horas de cada dia, tá? Eu acho que não é aquela energia do personagem, né? Deixa eu ver aqui. Você também pode consumir medicina secreta. Então, dá pra ver que é um tipo de energia novo, né? Pelo menos também lá, ó, aqui, ó, aparece aqui embaixo também, ó, tá vendo? 500 energia. Você também tem um item ali, é medicina secreta, se você quiser subir um pouco aqui, né? A sua energia da Trilha do Céu. Mas eu acho que talvez não compense não, né? Depende, até porque vai gastar diamante também. Então isso depende muito também se você é muito cash, né? Vamos lá. Quando o progresso da exploração de um estágio atingir 100%, você poderá desafiar o chefão, ok? Após desafio bem sucedido, você poderá continuar explorando esse estágio ou pode reiniciar o estágio. O número de reinícios de estágio por dia é apenas uma vez. Então você pode também, quando você completa, você pode reiniciar de novo, tá? Mas eu acho que a recompensa por ter completado a primeira vez aquele estágio, eu acho que só você vai poder conseguir uma única vez, tá? Assim, eu acho, né? A minha opinião no caso. Agora, a recompensa que você consegue quando você vai fazendo o estágio normal, eu acho que isso aí você pega sim. Mas esse baúzinho aqui, ó, eu acho que você vai pegar só uma única vez, tá? Então, dependendo de cada piso aqui, ó, piso 1, piso 2, piso 3, tá vendo? Então, quando você completa isso aqui, você vai pegar esse baú aqui uma única vez. Eu acho que quando você iniciar, talvez você não consiga pegar esse baú de novo, porque você já completou uma vez, tá? Pelo menos lá no Legend também era desse jeito. Vamos lá. Os pontos de exploração obtidos durante a exploração podem ser usados para comprar um número de habilidades, tá? Então vai ter tipo né? Você vai ter ganhando pontos ali, você pode comprar atributos de mais ataque, de mais HP ou de mais dano, tá? Que no caso aqui aparece uma loja, né? Da configuração ali da habilidades ou na configuração de implantação. É como se fosse uma loja mesmo, tá?
5 aqui, ó. O cristal celestial obtido durante a exploração pode ser usado no desejo do céu. Fazer o desejo uma vez lhe dará 5 pontos da puxada, tá? Então você tem aqui fazer 10 vezes, né? Talvez seja 10 vezes por dia. E cada desejo vai dar 5 pontos, ó. Vou continuar lendo aqui para nós ver o que é que vai ser, ó. Você que tem uma barra aqui, né? Tem os itens para você coletar, né? E tem aqui também um item para você upar a proteção, né? Existe uma chance de abrir a loja perdida, tá? Durante essa exploração pode também haver uma loja, né? Como se fosse uma loja a mais ali para você pegar mais alguns itens, ó. E tem aqui, ó, cristal de alma de Silfo, né? Pelo menos essa aqui é aleatória, né? Não sei se isso aqui compensa não, porque tá aparentemente aparecendo como se fosse diamantes normais, né? Isso aí vai ser mais para quem é cash mesmo. Itens diferentes serão você tá vendo? Aleatório, tá? Então talvez venha alguma coisa boa, né? Atualizada a cada vez na loja. Os lojas podem usar balens para comprar esses itens. Tá? Falou balens, não falou balens vinculados, né? Os itens são comprados e serão automaticamente salvos na loja perdida. E a loja perdida será utilizada e esvaziada 5 horas do próximo dia. Entendi, tá bom. Só que aqui ele não falou quantos desejos tem, né? Ali só tá falando que você tem 10. Não sei se vai ser as 10 vezes que você vai ter diariamente, né? Sei que a cada um desejo você vai conseguir 5 pontos, né? E aí no caso aqui o máximo que você vai conseguir, ó, é 500 pontos. Então 10 vezes 5 dá quanto? 10 vezes 5 vai dar 50. Então, poxa, velho. Então, vai nem pegar esse baú aqui. Se só pode fazer 10 vezes e cada 10 vai dar 5, vai dar só no máximo 50 pontos. Não sei, né? Espero que tenha bem mais aí. Se aqui não seja... porque, por exemplo, aqui, ó, 300 pontos vai dar já um bagulho para você upar a proteção. Então, para quem caixar muito, vai upar bastante a proteção, né? Mas não sei se isso compensa, não. Tem que pensar sempre no longo prazo, tá? E aí tem agora a masmorra da guilda, pessoal. Então, a temporada da guilda ali, ó, dura um mês, tá? Então, isso aqui vai ser um mês, ó. Em todos os servidores. O último dia de cada mês natural é o período de liquidação. E os desafios não são permitidos durante o período de liquidação. Então, terminou ali o período, né? Quando ficar o período de liquidação, você não vai poder atacar mais. Cada jogador dentro da guilda tem um limite diário de tentativas. E o número de tentativas será imediatamente... Calma aí, tem um limite só. Então, você só pode ter um ataque diário, tá? Cara, isso aqui você tem que tomar cuidado se quando você atacar um boss, né? Se aquela pessoa for matar o boss, você não atacar para perder um ataque. Então, preste atenção, né? Quando você for atacar... Ó, pessoal, tô indo atacar o boss da masmorra. Quando terminar, avisa no chat da guilda que é pra ninguém entrar também depois que você atacar. Porque vai que você mata e o cara entra também. Aí o cara vai perder um limite ali de diário pra guilda. Então preste atenção, já é uma estratégiazinha, tá? Quando você for fazer a masmorra da guilda, avise na guilda antes que você vai fazer. O dano causado pelo desafio de cada jogador na guilda será acumulado para cada estágio até que o chefão seja eliminado e o novo estágio será liberado, tá? Lá no Legend, pessoal, era 5 estágios, tá? Então são 5 estágios de 12 pisos, tá? Então você vai terminar os primeiros estágios com 12 pisos e aí vai pro segundo e assim sucessivamente. Não sei se aqui vai ter tipo o modo normal ou o modo pesadelo, por exemplo. Porque lá no Legend tinha, não sei se aqui eles vão colocar esse tipo de estágio, o estágio normal e o estágio pesadelo depois, né? Aparentemente vai ser só o normal, talvez numa próxima atualização venha outro tipo de estágio também. E isso aqui vai dar muito diamante, né? Aparentemente. E também itens, né? Vamos ver aqui, ó. Durante a temporada da guilda serão classificados de acordo com o progresso na masmorra. Quanto mais cedo uma guilda completar a masmorra, maior será a sua classificação. Então aí tá a importância, tá? De você estar em uma guilda forte para terminar isso aqui o mais rápido possível. As recompensas serão enviadas por e-mail após o fechamento da temporada. O prata Moria, né? Deve ser o item obtido ao completar a masmorra. Pode ser usado para trocar por itens na loja de prata, na loja da guilda. Entendi, essa aqui é a loja de prata, tá? Então você pode pegar ali pela aparentemente 200, né? Puxa, 10 bagulhozinho desse, ó. Acho que até que não é caro não, hein? Tem também marra ali, ó, pra gente deixar o pet mais interessante. Não sei também quanto que dropa aqui, né? Mas eu acho que cada baú desse dava 200, 300, por exemplo. Mas se bem que também que é por mês, né? Então você só pode, né, upar ali por mês. E aí tem também, deixa eu ver. Aqui na masmorra é só isso, né? Eu sei que tem rank também aqui, ó. Aparentemente vai ter rank, então tem como você pegar mais ali o item, né? A prata Moria, no caso, como era lá no Legend. Então vai ser bem interessante isso aqui, essa loja. Mano, tô ansioso para terça-feira, tá? Expansão de conteúdo. Então, um novo chefe mundial da segunda fase
Ragnosh. Se o chefão mundial preso sanguíneo, que é o lobo lá, né, for derrotado dentro de 5 minutos após a abertura, aí um novo chefão irá ser ativado, tá? No caso, depois de 5 minutos, né? Porque tem servidor que mata com 3, 4 minutos, né, gente? Principalmente servidores com gente bem forte. E aí vai ter um novo boss, né? Pra essa galera pegar um pouco mais de ouro, né? E aí, no caso, o boss é esse verme aqui, tá? Então, só que ele tá parecendo que tá com 3 barras, né? Porque o lobo é com 4 barras, tá vendo? X3. O lobo é X4. Então não sei se vai vir com 4 barras mesmo, não. Só esperar aí pra gente ver. Novo título também, ó. Quando você matar ele, vai também ganhar um novo título. Não sei se esse título vai dar poder, porque se não der também, pra mim, tanto faz, né? E aí tem aqui, ó, otimização de conteúdo, né? Que são as coisas novas também que vai vir. Fora tudo isso aqui, ó. Novos objetivos do dia para facilitar os olhos verificar as missões. Boa, isso aqui é bom. A interface de exibição de minas de ouro pessoais que pode ser ocupado foi otimizado, permitindo que os usuários verifiquem rapidamente o número de minas de ouro que podem ser ocupadas atualmente. Interessante. O tempo de... Isso aqui era antes, tinha gente que nem sabia onde é que ficava. O tempo de atualização das minas de recompensa foi reduzido e o preço de atualização permanece o mesmo. O tempo de atualização nas missões de recompensa. Acho que era 30 minutos antes, era? A exibição dos pacotes aqui especiais da loja do jogo foi otimizada. A pontuação de notificação em vermelho no ferreiro foi otimizado, né? Aquele pontinho no caso. A exibição de poder pessoal foi adicionada à área solo. Entendi, também bom. A entrada para o chefão mundial foi otimizada e a exibição do texto do e-mail também foi otimizada, tá? Então essa aqui é a nova atualização, tá, pessoal? Vou só resumir aqui o que veio de novo, ó. Veio no caso aqui a proteção de batalha, tá? Que vai vir uma anti-resistência e anti-resistência também para elementos. Tem também um despertar para você subir estrela. Então é bem complexo mesmo essa atualização, tá? E aí na batalha você vai receber menos danos, vai causar mais dano também. Tem a parte aqui da alma do dragão que vai dar bastante atributo também. E cada bolinha que você vai upando vai dar um tipo de atributo, né? Por exemplo, vida mais 1%, ataque mais 1% e assim sucessivamente, tá bom? Tem também aqui o novo negocinho, né? Que é a trilha do céu, que vai dar itens ali para você conseguir upar sua proteção, por exemplo, tá? Então tem essa questão aqui também, ó. Cadê? Lojas. Né, esse negócio aqui também para fazer o desejo. E também o mais esperado ali, que eu acho que no caso é a masmorra da guilda, tá? Pelo menos eu espero bastante, porque isso aqui dá diamante vinculado, né? Então é interessante demais. Então espero que você tenha curtido esse vídeo. Clique em hypar aí, pessoal, para dar aquela moral para o Diego Obscuro. E compartilhe esse vídeo aí na tua guilda. Até o próximo vídeo. Fui!